Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Criando uma aplicação web com Vue.js e Quasar. Nesta aula vamos estar introduzindo o Pinia, explicando o que ele é, como que ele funciona, o que ele faz e para que ele serve. Na nossa última aula, entendemos o que é o Bootfile, criamos o nosso primeiro e utilizamos ele para registrar o nosso componente de forma global. Caso você não tenha assistido a aula, vou estar deixando no card fixado no vídeo e também a playlist do curso na descrição. Estamos na documentação oficial do Pinia, vou estar deixando o link dessa página na descrição do vídeo para vocês estarem dando uma olhada, consultando com calma, mas eu vou passar de forma breve o que é o Pinia. O Pinia ele é uma biblioteca de gerenciamento de estado do Vue. O que seria esse gerenciamento de estado? Durante o ciclo de vida de uma aplicação Vue, ou de um componente, ou de uma página, ela possui diversos dados, diversas informações. Essas informações precisam ser mantidas enquanto a aplicação, enquanto a página ou o componente estiver existindo, estiver sendo mostrado, estiver ali sendo desenhado na tela. Então, o gerenciamento de estado é isto, é armazenar estes dados durante o ciclo de vida sem que eles se percam e você consiga fazer as alterações, leituras, enfim, manipulá-los sem com que eles sejam perdidos. As páginas e componentes do Vue têm a capacidade de gerenciar o seu próprio estado, como por exemplo, em um input, o estado de texto, o estado do que foi digitado, o estado de um select, por exemplo, se ele está aberto ou fechado, qual que é a seleção dele, quais são os itens dentro dessa seleção, ou quais são disponíveis para a seleção. Tudo isso faz parte do gerenciamento de estado daquele componente ou daquela página. No caso, se você estiver visualizando uma página, por exemplo, o usuário logado naquela página, ou até mesmo o path daquela página, a rota daquela página. Porém, quando você recarrega a página, ou até mesmo quando você muda a rota, né, por exemplo, você sai de index e vai para user, na nossa aplicação demo, por exemplo, a página index é descarregada, ela é destruída. Então, todos os estados que estavam dentro dela são perdidos, são descartados. E aí a nossa user é carregada com seus estados zerados, e depois, se você volta, por exemplo, para index, os estados da user são perdidos. O Pinia vem para resolver esse problema, pois com ele a gente consegue ter um estado global para a nossa aplicação. Então, se a gente acessar qualquer uma das páginas, ainda assim o nosso estado do Pinia vai estar lá, quietinho, isolado, do jeitinho que foi deixado. Agora, por exemplo, tem como você fazer ele persistir quando você recarrega a página. E aí você não perde, por exemplo, um token de autenticação, ou até mesmo o usuário logado, o nome dele, por exemplo, o e-mail, algum tipo de mensagem, algum tipo de temp de texto que foi digitado, enfim, você consegue fazer o salvamento dele em um tempo mais longo. Mas também você pode ignorar e seguir a vida como ele normalmente funciona, que é você recarregar a página, ele zerar os estados. Mas enfim, vai de cada estado, vai de cada aplicação, vai de cada caso. Nesta aula a gente não vai codificar. A codificação e criação de um novo story vai ficar para a próxima aula. Nesta aula vamos entender primeiro o que é o Pinia, entender todos os conceitos dele, porque ele é um pouco complexo. Então eu recomendo depois da aula vocês irem lá nessa página que vai estar na descrição e darem uma lida com bastante calma, tentarem fazer algumas coisas, enfim, mas podem estar codificando à vontade, ok? Tem vários exemplos aqui, mas na próxima aula a gente vai ter um exemplo e a gente vai codificar para a nossa aplicação. Então, vamos lá. Não precisamos instalar ele, porque quando a gente inicializou o projeto, já definimos que usaríamos o Pinia. Então, essa parte aqui pode ser ignorada, esta parte também, porque tudo isso ele já cria pra gente. Não precisamos fazer nada, ok? Essa parte ficaria aqui, ó, em src, stories, no plural, index.ts, ó. Aqui ele faz algumas importações, declara módulos e cria nosso store, ok? Nosso store geral. No caso, a instância do Pinia. E vamos lá, por exemplo, nos conceitos. Vamos começar a entender os conceitos dele. Definindo uma memória. No caso, ele chama assim porque está em português, mas o correto é definindo o store. Tem um comando que você executa ali no Quasar, ok? Que é Quasar ns e o nome da sua store. Por exemplo, auth, user, enfim. E ele vai criar um arquivo parecido com este, ok? A qual tem uma const exportada, que tem normalmente com o nome dela use, o nome do seu domínio, store. Por exemplo, use user store, use state store, enfim. E define store, aí ele espera um parâmetro,
que é esse, que é um texto, que é uma string, que é o nome da sua store. Normalmente o mesmo que você utilizar aqui, mas na forma de lowercase, ok? Tudo minúsculo. E aí depois ele abre um objeto para a gente estar colocando estados, getters, né, recuperadores aqui, ações, enfim. Aqui algumas opções, ó. O state, muito importante, ok? É o estado da sua, que você vai estar gerenciando. Por exemplo, aqui o count, né? Então isso aqui é o estado dele. Ele vai estar mantendo um count e um name. Mas você pode ter outros tipos, né? Aqui ele só está como string e inteiro. Mas você pode ter objeto, você pode ter arrays, enfim, um monte de coisa. E aí você tem os getters, que servem para você obter do seu state, ok? Normalmente você vai obter eles com algum tipo de formatação ou com algum tipo de manipulação. Dificilmente você vai obtê-lo na forma bruta. Se você for obter da forma bruta, você utilizaria direto do state. Então, por exemplo, uma lista. Você quer que todos os nomes daquela lista mude para uppercase, por exemplo. Então, ao invés de você obter direto, você obteria por um getter, daria um nome para ele, por exemplo, list to upper, e aí faria um map transformando todos os itens dela em uppercase, né? Ou aqui, eu quero pegar a porcentagem de todos os valores de uma lista. Então você também faria a mesma coisa. Ou quero pegar a porcentagem de um determinado estado. Você faria tudo isso dentro do getter. Getters, normalmente você vai obter dados com manipulação. E actions são métodos que você chama, por exemplo, para manipular esses dados. Aí aqui você altera eles de fato. Enquanto que os getters você só obtém, você só lê, nas actions você muda eles. Por exemplo, obter um usuário logado, obter os dados do usuário logado a partir de um token que você já tenha salvo. Você utilizaria um action para isso. E aqui dentro do action você faria toda a sua lógica de buscar de uma API ou de um back-end, enfim, e armazenar dentro do seu estado, usuário, por exemplo. E aí nos getters você poderia ter, por exemplo, um getter de getName, getID, getEmail, para pegar direto o valor de um e-mail, de um nome daquele objeto de usuário, ao invés de você ter que acessar o objeto usuário e depois as propriedades dele. E aí, um logout, por exemplo, você colocaria dentro do action, a qual você iria limpar o seu usuário, né, o seu state de usuário, limpar o token, né, enfim. Então, os actions são ações, como o próprio nome diz, que alteram ou manipulam de alguma forma o seu estado, ok? Ele vai permanecer de acordo com a ação, enquanto que o getter, lembrando, é só de leitura. Você manipula durante a leitura, mas ele não altera o seu estado. Essa é uma forma mais simples, ok, de usar options, e tem também usando composition, que é muito parecido com a função setup dos nossos componentes, ok? Eu particularmente acho mais fácil e prefiro usar a de options, mas se quiserem experimentar, se quiserem testar, aprender a usar, enfim, podem usar a de composition, não tem nenhum problema. E aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, só que de uma outra forma. Aqui você tem o seu count, o name, um getter, que é uma computada, que é uma variável computada, uma função, que seria o seu action, e você retorna todos eles, ok? Aqui você tem uma outra forma de você definir o story, usando injeção e usando algum tipo de variável externa, no caso aqui a rota. Esse aqui seria um ótimo exemplo para uma autenticação, por exemplo. Estou verificando se o meu usuário existe, ou se ele está logado. Se ele não existe, então a partir da minha rota eu removo. Enfim, eu volto para a tela de login, alguma coisa nesse sentido. E aqui é uma forma de você estar utilizando ele, ok? Esse aqui é a forma de usar usando o script setup. No nosso caso não foi definido dessa forma, no nosso projeto a gente utiliza o método setup, então ele fica mais separadinho, está aqui embaixo, se não me engano. Eu acho que é esta daqui, é bem parecida com esta, mas aqui ele importa e usa, nada mais. E aí a partir dessa variável você pode estar chamando os getters, estar chamando os states, estar chamando as funções, os actions, enfim. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Agora vamos entender o estado mais a fundo. O estado, ele pode ser definido de várias formas. Você pode utilizar assim um return, você pode utilizar daquela outra forma que a gente viu no outro exemplo, que é com aspas para você montar um objeto. Eu prefiro utilizar o return.
Acho mais simples, acho mais verboso. E aqui você pode ter todos os tipos de variáveis do JavaScript e do TypeScript. Inteiros, strings, booleans, arrays, objetos, enfim. Tudo, tudo, tudo. E você ainda pode, se você estiver utilizando TypeScript, tipá-la. Você cria uma interface aqui e obriga ela a ser o retorno desse state, dessa função state. E aí você, se for necessário, tem que implementar todas as propriedades. E o que não for, você não precisa, mas se quiser deixar um valor padrão, por exemplo, você coloca aqui. Okay? Aqui um exemplo com TypeScript, a qual ele converte uma lista em uma lista de um tipo específico, null como uma lista, né, como um objeto, desculpa, ou nulo, no caso. E aqui a interface. E aí você pode especificá-la como um retorno aqui, por exemplo. Coisa nesse sentido também. Ó, esse aqui é o exemplo que eu falei de fazer o retorno no state. Aí você é obrigado a implementar as coisas. Então evita erros de tipagem, erros de esquecer algum tipo de story, alguma coisa nesse caso. E se você quiser utilizá-lo diretamente, por exemplo, estou na minha página, vou utilizar direto o meu state, quero alterá-lo direto. Você só dá o use no seu store, cria uma constante para isso, e dá um ponto, o nome do seu state. No caso aqui, por exemplo, seria story, use store, e aí depois ponto use, user, ponto user list, enfim. E aí você tem alguns métodos que você também tem em comum a sua store, como por exemplo o cifrão reset, que volta a sua store, o seu state, para o estado padrão dela, que é esse que definimos na hora de criá-lo, esse return básico. Okay? E aí você pode também, se quiser, mudar ela para colocar em outro valor, enfim, fazer algum tipo de alteração diferente da padrão. Ao invés de retornar lá para padrão, quando der um reset, volte para um outro tipo de valor. Recuperadores ou getters, eles são equivalentes aos valores computados de uma aplicação, de um componente, por exemplo, e eles são definidos dentro dessa propriedade getters no plural. E aí você define um nome, 2 pontos e uma função. Pode ser uma function ou pode ser uma função normal. Ele sempre espera o state, e aí o retorno é o seu state ponto, seu store ponto alguma coisa, ponto map em caso de algum array, ou enfim, algum tipo de manipulação que você esteja fazendo. Então, eles são idênticos aos valores computados, ok? E a gente utiliza eles como uma variável normal, state.double count, no caso, porque foi definido aqui em cima. E não tem nenhum segredo, não precisa usá-los como uma função, mas vocês podem retornar uma função nele, ok? Uma função construída aqui dentro, uma função anônima, que espera algum tipo de retorno, algum tipo de parâmetro, e aí vocês, quando fizerem a chamada, passam ele, enfim. Então ele é bem versátil e tem como vocês utilizá-los como setup, ou como options, ou script setup, né? Enfim, tem como você usá-lo nos 3 formatos. E tem como utilizá-lo tanto no template, quanto diretamente no código, para algum tipo de informação, como esse caso aqui, ó, store, get user id, get user by id, enfim. Então eles são idênticos às variáveis computáveis, não tem nenhum segredo. Okay? Ações ou actions, elas são equivalentes aos métodos em seus componentes. Então elas fazem alterações e executam algum tipo de código, alguma verificação, algum tipo de requisição através do seu store, para depois você alterar os dados dele, como eu falei, um login, por exemplo, um logout, ou até mesmo quando você, depois de logado, quiser recuperar alguma informação, listar notificações, por exemplo, para manter elas funcionando na sua aplicação, você utilizaria as actions para isso. Então, teria uma action lá, login, outra action, list notifications, outra logout. Então, cada action é equivalente ao método do seu componente. Então aqui, por exemplo, ó, essa incremente, ele está pegando o estado e aumentando em 1. Essa outra está pegando e fazendo um valor randômico para count e alterando ele. Então toda vez que eu chamar essa função, ele vai gerar um novo valor, e toda vez que eu chamar essa, ele vai aumentar esse valor. E depois eu posso usar um getter, por exemplo, para ler esse valor, eu posso pegar direto do state, enfim. Mas é para isso que as ações servem, para executar algum tipo de código
que necessita de autenticação, de algum tipo de requisição, enfim. Nada mais é do que um método, ok? Você utiliza elas da seguinte forma nos seus componentes. O use, né? Use setting, desculpa. Aqui, ó. Use store. E aí nos métodos você pode chamá-los, né, dentro de um outro método. Enfim, aqui ó, ele incrementa e depois ele lê. E aqui sem um setup direto você pode também fazer um mapeamento delas. Eu não recomendo fazer assim, eu prefiro especificar igual eu falei, mas fiquem à vontade para fazer. Chegamos ao final de mais uma aula. Nesta aula a gente teve uma breve introdução ao Pinia, entendemos o que são estados, o que são getters, o que são ações e para que elas servem, quando utilizamos, como criamos uma, mas não colocamos ela em prática ainda. Na próxima aula a gente vai criar esse story, a gente vai estar criando os estados, as ações, os getters, ok? Então, espero vocês na próxima aula e não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e vou estar deixando o link com a playlist dos outros vídeos na descrição, ok? E o link também para a documentação oficial do Pinia. Vejo vocês em breve.